Felipe Luiz, tudo que ele fizer vai dar certo. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Porque ele é estudioso, ele é aplicado, ele sabe o que ele faz, ele é inteligente. Tem uma coisa que ele tem uma inteligência, uma capacidade de ler as coisas rapidamente, essa visão que ele tem de... Ele enxergou, ele já capta tudo. Eu não tenho dúvida de que ele será brilhante também nessa carreira como treinador. Porque o tempo vai dizer, né? Ele assume sub-17, é um passinho depois do outro e tal, e é o que ele gosta. Ele gosta de falar com os outros, de passar instrução, mas isso é nato dele, isso não é nato, é dele. Isso é desde lá da base, do Figueirense, que ele era assim, ele gostava de conversar com os outros garotos, de passar ilustração, de se posicionar. Às vezes ele jogava de meia esquerda, às vezes ele jogava de ponta, às vezes ele jogava de lateral. Então, esse é o mesmo menino que eu via jogando lá no Figueirense. É esse que eu estou vendo agora começar a carreira como treinador do Sub-17 na equipe do Flamengo. E eu não tenho dúvida, né? Porque ele é torcedor do Flamengo. Sim. Porque há uma forte influência no futebol carioca, nos torcedores catarinenses, né? Tem no Brasil todo, né? Não à toa vai jogar em Manaus, em João Pessoa, enfim. Em Santa Catarina você poderia esperar uma influência um pouco maior do futebol gaúcho. Não, é do futebol carioca, né? Tem muito botafoguense, muito vascaíno, muito flamenguista, tem Fluminense, torcedores do Tricolor, mas essa do Felipe, eu torço demais por ele e acabo vendo essas imagens aí, me recordando daquele menino lá com 15 anos, 16 anos. Acho que não existe, né? A gente não sei, pô. Se algum outro jogador já leu mais livros que o Felipe Luiz, eu leio atualmente, que mande uma mensagem para eu saber, porque o Felipe é um livro atrás do outro, jogador de xadrez. O Landim foi chefe da delegação em 2019 da Copa América e ficou encantado com o poder de liderança dele na seleção. Por isso levou ele para o Flamengo. Acabou a Copa América, na metade do ano ele vai buscar o Felipe para dar uma mudada de patamar mesmo ali de liderança. Porque ele acompanhou durante o mês todo. O Felipe ficou muito encantado com o Felipe na convivência. É nato dele, né? É liderança natural. Aí o Landim vai buscar, não foi técnico que foi atrás dele, não, foi o próprio Landim mesmo, que agora dá a ele essa oportunidade, porque sabe, né, o que ele pode acrescentar ao Flamengo, como você disse aí, num crescimento natural, sub-17, depois... Acho que podia ter colocado no sub-20, né? Porque o sub-20 é muito ruim, né? Eu vídeo ruim. 19, 20... Ano que vem vai estar na copinha aqui, de repente, a copinha aqui, a estrela da copinha é o técnico do Flamengo. E aí ele vai falar, não vai jogar lá o Carioca com o time reserva, que o meu time vai ficar aqui para ganhar a copinha. Ele vai querer ganhar a copinha. Mas desejo muito sucesso a ele mesmo. Ele já é um cara super bem sucedido. Eu não canso de dizer aqui que o Tite o convidou para ir lá à CBF, bater papo antes da Copa do Catar com ele, né, para falar táticas lá de fora, das seleções. Ele é muito estudioso, então ele tem esse conhecimento mesmo tático, de trocar ideias com... Acho que agora eles vão ter muita oportunidade de conversar, mas enfim, horários diferentes, né? Ele lá preocupado com o Sub-17, o Tite com o principal, não vai ser a mesma coisa se estivessem juntos, mas o Tite vai ajudá-lo também nisso. Mas foi o Tite que o pediu para ir lá, para ver se ele dava uma ajuda numa conversa. Sim. Assim como o Tite chamou jornalistas também lá para conversar, né, querer saber o que achavam. Entre os jogadores chamou o Felipe Luiz e nem havia essa ideia de que o Tite... Imagina, isso foi lá antes da Copa, que o Tite ia estar agora no Flamengo. Sucesso para essa nova função aí do Felipe Luiz. O Flamengo, só como informação, né, Zinho, tá passando na Copinha. Mesmo com o Sub-17, vai jogar com o Aster ontem amanhã. Ontem fez o gol 51 no segundo tempo. Passou e amanhã vai ganhar tem jogo de com o time que tirou o Palmeiras. É verdade. Vai jogar com o time que tirou o Palmeiras. Veja você como é o futebol, hein, meu tetra? A Copinha rolando, o Felipe assumindo uma nova função. E como lateral, para mim, ele já tá na história, não parei para fazer uma lista, mas assim, entre os 5, com certeza, mais importantes e maiores laterais da história do Flamengo. E agora treinadorzinho. Essa geração 2019 está na história do clube, né? Vai estar sempre num patamar lá em cima. Acho que o Felipe Luiz é muito legal, né? Essa ideia dele de mesmo
com o nome que ele tem, com o carisma que ele tem, com essa liderança que é explícita, que a gente vê que ele tem, é um cara querido por todos no meio. Você vê ali na despedida, foi o América Mineiro, não, foi o Cuiabá aquele time, né? Cuiabá. Que o Flamengo estava jogando. Você vê que os jogadores todos do Cuiabá vão abraçar ele. Ele não tem nenhum tipo de resistência com times adversários, jogadores, não entra em polêmica, tem uma postura profissional, uma ética muito grande, é um cara que tem uma carreira limpa, muito bonito isso, e legal ele assim, não usar isso para querer já ir para um time de cima, um profissional, que ele teria, se não teve, hein? Se o telefone dele não tocou para ele assumir time de profissional já, como ele teve aí esse convite para estar ali na comissão, né, para estar numa coordenação com o Dorival. Mas ele entende, esclarecido como ele é, que ele precisa de etapas para aprender, porque uma coisa é você ter sido jogador, você ter conquistado tudo, você ter exercido uma liderança como atleta, mas ser o treinador, ser o comandante de um elenco, de um grupo, de uma gestão de vestiário, que não é só jogador, não é só jogador, são todos os funcionários do departamento ali, passa sim pela aprovação e liderança do treinador, desse carisma, dessa gestão de um vestiário bom, porque muita gente fala assim, o vestiário tá meio ruim. Não é só de jogador não, hein, gente? Eu já vivi muito vestiário que às vezes até o cara da rouparia faz uma fumaça. tá muito tempo no clube, cara, o cara fala uma conversa para um jogador, o jogador abraça aquela ideia, já passa para o outro, enfim. Não é o caso, o Felipe Luiz tá legal demais. Eu comparo muito assim, não estou comparando jogador, estou comparando postura. O Alex, nosso parceiro, que foi meu companheiro de muitos anos de profissão, também teve essa postura, né, se preparou, estudou, tirou as licenças, começou ali na base, no São Paulo, foi bem, chegou aí no profissional do Avaí, acho que tem uma carreira brilhante também pela frente como treinador, o Alex, pela inteligência que tem e por ser um cara também muito do meio, querido por todos. O Felipe Luiz vai por esse caminho, vai se preparar, porque assim, agora ele tem que comandar treino, tem que planejar treino, tem que dar o treino, ele vai ter que fazer os jogadores entender aquilo que ele quer. Então isso precisa de prática, precisa trabalhar. E nada melhor trabalhar com a molecada, porque ali está ensinando, está mostrando, vai passando de categoria, começa a vir um pouquinho de pressão de fora, que vai jogar a Taça São Paulo, já tem pressão, já tem torcida, já tem imprensa. Então, ele foi jogador, teve pressão? Teve, mas não ele como treinador respondendo por tudo. Então isso tudo é um trabalho que ele vai ter que fazer por esse período até chegar no profissional. Elton, para a gente fechar, foi boa a escolha de ficar no Sub-17 em vez de repente, tentar um time já de profissionais, né, efetivados ali, fosse de uma Série A ou Série B? Eu acho excelente, né? E ele está fazendo um plano de carreira, né? Começar na base, não precisa dar coletiva toda semana para explicar mudança, derrota, pode experimentar sem ter jogo. Tudo bem, todos os jogos são transmitidos hoje, né? De sub-15 a profissional, mas não vai ter aquela pressão, porque o torcedor do Flamengo está preocupado com o time profissional do Tite, no máximo com o sub-20 ali do Mário Jorge, que também viveu essa situação de sair do sub-13, subcategoria, e está no sub-20. Ele tem essa mentalidade europeia de transição de carreira, porque se a gente for pegar as histórias, o Guardiola treinou primeiro o time de iniciação do Barcelona, para depois ir para o time profissional. O Zidane no Real Madrid, a mesma coisa. Hoje o Xabi Alonso, que é um cara que está em alta, também treinou o time do Real Madrid. O De Rossi, que assumiu a Roma agora, que o Mourinho acabou sendo demitido, era auxiliar técnico do Mancini na Itália, né, na seleção italiana. Tudo bem que ele viveu muitos anos com o Simeone. Simeone aposentou do Racing e já assumiu o Racing, só que ele estava na Argentina, não era uma mentalidade europeia de plano de carreira. E o Simeone deu certo entre altos e baixos, hoje está bem consolidado. Eu acho que ele aposta no caminho certo. O Zinho lembrou bem do Alex. A questão o futebol brasileiro é máquina de moer treinadores, inclusive na base. O Alex foi para o profissional do Avaí e passou ali alguns meses e acabou sendo moído por essa máquina do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Felipe Luiz, se for, e eu acho que né, muito inteligente nesse plano de carreira, vai ser um brasileiro de destaque no futebol europeu, não só no futebol brasileiro. Ele é muito bem reconhecido na Europa, né, pela sua trajetória no futebol europeu e por sua visão de jogo. O Brasil perde muito,
Mas, por enquanto, ganha um cara que vai aprender demais com o nosso futebol. Ele foi para Espanha e foi ver um jogo do Atlético de Madrid, onde que ele jogou. Foi vacinado. Sim. Antes do jogo, o estádio ficou em pé quando o viu na tribuna. Todo o estádio aplaudiu o Felipe Luiz. Você acha que vai isso, ter e merece, dificuldade de né? fazer intercâmbio com algum técnico de lá? Não, zero. Ele é inteligente, é bem relacionado, é um cara querido. Felipe, um beijo pra você. Do clube, né? Acho que posso falar por isso todos aí, nós aqui, claro. que estamos torcendo muito pra essa carreira ser tão brilhante quanto foi a de jogador. Mas o Spindleton lá, a gente viu que o Di Mars, o jornalista italiano, disse que está tudo muito bem encaminhado. Mas assim, eu não estou no dia a dia com eles têm me mandado notícia. Hoje foi o dia inteiro, eu estava dentro do avião e prometo a vocês que eu nem tive contato com eles, mas de fato a gente está fazendo contatos lá. Não só com ele, mas com outros jogadores, né? Vamos ver como é que as coisas avançam. Perdão, as notícias que vocês recebem são otimistas? Eu diria que nem tanto. Se fosse então, eu sou normalmente um realista, quer dizer, normalmente quando as coisas são otimistas é porque elas estão muito próximas do fim. Então, eu não diria que a gente continua discutindo. Presidente, e a negociação com o Léo Ortiz, que ficou um pouco travada por conta da diferença de valores, como é que está nesse momento? Um pouco travada por causa da diferença de valores, você está com toda a razão, é isso mesmo. Ontem o Tite falou que ele não espera assim, uma grande quantidade, mas ele espera a qualidade, que se for para contratar na quantidade, ele prefere que se aproveite os garotos da base. Já é um planejamento por parte do departamento de futebol, do senhor também, para promover alguns garotos da base para o profissional? Na verdade, sempre que a gente faz qualquer tipo de contratação, o que a gente procura é isso para o Flamengo. Jogadores assim que possam vir, que possam estar disputando posição num plantel que nós consideramos um plantel já bem qualificado. Então é isso. A gente nunca procura qualquer jogador, a gente sempre procura jogadores que já têm um histórico, já tem de desempenho, que dão um certo conforto para a gente de que eles têm pelo menos boas possibilidades de estarem lá brigando por posição. Presidente, como é que está a situação envolvendo o Thiago Maia, né? A gente sabe que o Inter tem interesse nele, parece que ainda não chegou nos valores que o Flamengo deseja, ele não veio para cá, enfim, como é que está essa situação dele? Vocês sabem de tudo que acontece no Flamengo, né? Vocês perguntam, vocês já sabem a resposta. Na verdade, o Flamengo, ele ficou até para a possibilidade de reforçar o time, porque a gente precisa ter alguns jogadores. O Matheus também está ficando e foi e voltou, está voltando para jogar. Tem outros jogadores que ficaram, o Pablo ficou e tal. Alguns jogadores que ficaram para o Campeonato Carioca. Presidente, você falou comigo no meio do ano passado que estaria mais presente no futebol, no Ninho do Urubu. E eu ia te perguntar seu contato até com o Tite, se você sente uma tranquilidade, não vou dizer que vocês estão tranquilos sem contratar, mas uma tranquilidade para fazer as coisas com essa questão, até que o Guilherme falou aqui da qualidade, procurando muito mais a qualidade do que a quantidade. O que você sente do Tite com relação a essa tranquilidade para o trabalho de 2024? Eu não acho só por causa da procura, não. Eu sinto essa tranquilidade mais em tudo. O projeto que a gente estruturou quando ele veio para o Flamengo, que era um projeto para 2024, e essa foi uma conversa que eu já dei essa declaração pública antes, né? Que o Flamengo estaria contratando o Tite não para 2023, mas para 2024. A ideia de chegar na frente era para já fazer uma avaliação do time, do plantel, nos auxiliar, vamos dizer assim, na busca dos eventuais reforços que a gente fosse precisar. Então, esse foi um trabalho que começou no ano passado, mas que foi um trabalho todo focado no planejamento de 2024. Então, eu acho que a gente terminou o ano atingindo, por exemplo, a principal meta que a gente tinha lá, que era classificar para a fase de grupos da Libertadores, e estamos aí nos preparando para começar agora no Campeonato Carioca, fazendo uma boa pré-temporada, isolada, numa temperatura mais amena do que no Rio de Janeiro, porque fazer pré-temporada no Rio a 40 graus é difícil.
Então, está tudo dentro do planejamento. A gente espera que dê certo, né? Presidente, a respeito do Luiz Henrique, a negociação teve algum avanço nesses últimos dias? Eu saiba, sinceramente, não. Eles estão por lá, eu sei que eles estão conversando também, mas esses detalhes eles vão me mantendo a par. Todo dia eles me ligam, falam comigo. Isso tem que ter paciência, gente. Assim, calma. A janela vai até o início de março. Uma última aqui, presidente, sobre o Verton. Saiu a informação que o senhor não teria assinado o empréstimo dele por ter achado o valor do passe fixado baixo. O Flamengo está aberto a negociar o jogador caso o Santa Clara aumente o valor do passe fixado? Vocês já estão colocando algumas palavras na minha boca, eu não estou admitindo isso, mas assim, a gente, vamos dizer assim, o Verton é um jogador que foi formado no Flamengo, estourou a idade dele. Quando a gente conversa com o plantel do Flamengo, se existe a possibilidade dele ficar treinando em cima, acho que dificilmente ele teria muita chance de poder jogar. O jogador nessa idade precisa jogar. A gente precisava, ele tem contrato com o Flamengo, a gente precisava fazer alguma coisa com ele. Precisava colocar ele para jogar. E as alternativas, a gente estava analisando alternativas. Ele teve um bom desempenho no campeonato, na Copinha, e está lá para jogar também o Campeonato Carioca. E a gente não está com tanta pressa de decidir o que a gente vai fazer com ele, entendeu? Então, assim, nem ele com a gente. Então, assim, a gente vai precisar fazer alguma coisa, porque a gente não pode deixar o jogador sem jogar. Ele é um ativo do Flamengo e a alternativa que apareceu foi essa. Mas será que é a única? Não sei se é a única. Vamos analisar, vamos ver. Se for a melhor alternativa que tiver, a gente vai seguir com ela. Presidente. Se tiverem outras, a gente vai ver qual é a melhor. Presidente, a respeito da renovação do Gabigol, entra no último ano de contrato, agora em 2024, coincidentemente também seu último ano de mandato, a gente sabe muito bem que a palavra final é sempre sua. Queria saber como é que está essa negociação por enquanto com o Gabriel para renovação. Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele, e essas, então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é um jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo, e ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Galera, é isso aí, né? Eu acho que, como ele falou ali em relação ao Verto, eu acho que tem que vender para esse banana, não vender ou emprestar, sei lá. Eu já mandou o menino para o Atlético Paranaense lá com um preço que eu achei baixo, mas pode aumentar se tiver um bom desempenho, porque não foi pré-fixado, acho que foi pré-fixado, não foi com compra obrigatória e tal. Agora, em relação ao Gabigol, tem tempo ainda para renovar, né? E ele também falou sobre os reforços, né? O Vinho eu acho que tem que vir, porque acho que eles vão mais forçar o Vinho e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, o Tite quer muito ele. E o Vinha, vocês viram ontem no jogo, ele só estava com o lateral esquerdo, né? Se o Ayrton Lucas tivesse alguma questão, tivesse que sair, ele tem que usar o Léo Pereira, né? Acho que esses dois são as mais urgentes. E agora o Luiz Henrique, né? Os demais aí, eu acho que se ir, se não vir, amém. Né? Aí vamos ver. Esse ano o Flamengo tem que mostrar que veio. E o presidente tem que ser mais presente. Senão o chicote estrala lá, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Será que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano? Né? O Baldasso lá do Internacional disse que é o Inter. Comprou 2 jogadores lá de 20, né, por 2 kg de linguiça e tá achando que vai estralar o mundo. E trouxe o melhor atacante, o Borré. Borré tem 52 gols pelo River em quase 150 jogos, né? Em 2019 levou fumo do Flamengo. O Gabigol com esse mesmo tanto de jogos tem mais de passa de 100 gols, acho 123 gols. Então tem que remar muito ainda, viu, Baldasso? Se liga aí. É isso aí, galera. O vídeo, o crédito dos vídeos na descrição do Flávio e da ESPN. Então até a próxima e valeu.